Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje trazemos mais uma vez o nosso querido amigo, médico veterinário prestigiadíssimo, que a última vez que esteve falando conosco sobre animais domésticos fez muito sucesso. E aí nós resolvemos trazê-lo de volta para falar de uma matéria que ele entende muito bem. Tem estudos científicos, pesquisas sobre isso na Universidade Santa Cecília, que é sobre os pombos, né? Os pombos são animais que se transformaram em verdadeiras pragas urbanas nas nossas cidades, e para falar de como enfrentar esse problema é que o nosso amigo Eduardo Filete vem aqui mais uma vez compartilhar seu vastíssimo conhecimento e fazer o sucesso que fez da outra vez, e gente de outros estados mandaram dizer, puxa, mas esse cara é muito bom, traz mais vezes. Boa tarde, meu querido amigo, traz mais vezes, então vamos trazer mais vezes. Vou mandar um abraço para todo o teu público, telespectador, mandar um abraço para o pessoal da TV Com, a Gisele, o Reale, o Marcelo Abra, a Thaís, que estão sempre aí na luta, né? E esperamos fazer um bom programa, embora você exagerou um pouco, né? Mas é bom quando eu posso comentar da minha área, né? Porque eu comento de outros assuntos, né? E aí você vira meio tudólogo, né? Tudólogo é o cara que lê muito e fala sobre tudo, né? Mas a minha área em questão eu tenho mais trabalho científico, mais condições de falar com mais propriedade, né? Então, da outra vez, nós falamos sobre animais domésticos e o pessoal gostou muito da sua posição, né? Que as pessoas gostam dos animais, mas não cuidam, inclusive, da sujeira do seu próprio animal, né? E foi bastante enfático e o pessoal gostou muito, viu? Recebi muitos recados até de outros estados aí para trazer você mais, porque você deu uma dura aí nesses donos de animais domésticos que ficam fazendo porcaria por aí, né? E na época nós falamos dos pombos e que é uma verdadeira praga não só em Santos, mas em muitas cidades do Brasil, talvez do mundo. E eu sei que você tem um estudo na área, uma pesquisa muito séria, e aí é para falar disso que eu te trouxe hoje aí, para esclarecer o público o que é possível fazer. Eles fazem ninho nos telhados, e aí dá aquele problema todo, aí traz rato, barata, enfim, virou uma praga realmente. E como é que a gente combate isso, Filete? Olha, eu como médico veterinário, né, eu via que esse problema há 22 anos atrás, 23 anos atrás, eu tinha uns 8, 9 anos de formado, né, como professor da Universidade de Santa Cecília, que você fez seu mestrado lá, inclusive. Eu achava que era um problema que iria dar muito... Não, era um sistema, né, que ia dar muito problema no futuro, né? Ou seja, você ter pombos, né, que eu, como veterinário, tenho que defender os animais, até porque o pombo é protegido pelo IBAMA. Você ter pombos numa cidade onde você acabou, uma cidade, uma região, um estado, onde acabaram com os falcões, gaviões, ou seja, você não tem predador, né? Então você destruiu o ecossistema do pombo. Então, na verdade, o pombo se reproduz com muita facilidade, não tem predador, né? E com isso você aumenta a quantidade dessas aves. Lógico, elas também contribuem, comem inseto, comem alguns mosquitos, comem algum lixo urbano, isso também contribui com a nossa vida, mas o excesso de qualquer população, ser humano, sapos, ratos, pombos, você causa um desequilíbrio no meio ambiente, né? E por isso que eu iniciei esses estudos há 22 anos atrás. Realmente o problema do desequilíbrio que você fala, quando não há o predador, né, no caso o falcão. De vez em quando até a gente vê um falcão aí perdido por aí, mas não dá conta de controlar, né, essa população, haja vista que o pombo ele se reproduz facilmente. E como é que a gente resolve isso? Porque, como você disse, o pombo ele é protegido pelo IBAMA. Então, você não pode usar nenhuma prática que seja
condenada pelo IBAMA. Como é que se resolve isso na prática? Porque a gente vê, inclusive, também, né, Filete, muita gente dando comida para os pombos, né? Então, você acha que isso agrava? As pessoas alimentarem os pombos agrava? Ou não tem nada a ver? E como é que a gente faz para controlar isso aí? Tem como controlar? Como é que é isso? Vamos lá. Eu queria rapidamente explicar como é que é o trabalho para as pessoas entenderem, né? Como é que ele começou. Ele começou, eu com os alunos do Santa Cecília, eu queria saber se as fezes do pombo davam doenças. Então eu pegava um plástico de 4x2, punha nos locais que tinham pombos e punha comida. Eles defecavam, geralmente 6, 6:30 da manhã, eles defecavam, geralmente para quem está vendo o programa fora de Santos, nas igrejas, no cais do porto aqui, que é paralelepípedo, né? Então os caminhões chegam com grãos e vai caindo um monte de grãos no meio do caminho. Então eu colocava nessas regiões aqui, mapeava a cidade toda. Santos, que é uma cidade de 450 mil habitantes, tal, é uma ilha, né? Para quem está vendo fora da região, eu mapeei 70 pontos. São Vicente, anos subsequentes, eu mapeei 69 pontos. O Guarujá, eu mapeei 79 pontos, por quê? Porque o Guarujá tinha os morros, tem as comunidades, né? Então é diferente e tal. E cada lugar é um trabalho, cada lugar é um traquejo para você chegar na região. Não é muito simples, não, Rosima, para tu chegar nessas regiões aí mais distantes, né? Com outro tipo de sistema, né? Vamos dizer assim. Então, nós colocamos e recolhemos as fezes para o laboratório, né? Depois eu falei, poxa, a gente fica aqui e tal, fica cheio de gente olhando, vamos passar um questionário. Se as pessoas gostam do pombo, se elas não gostam, se elas acham que causa doença, não acham. Depois eu achava muito pombo morto. E como eu sou médico veterinário, tenho que gostar de animal, eu levava para fazer anatomopatologia, ou seja, eu abria o pombinho, fotografava para ver do que ele tinha morrido. Então eu já pus 3 trabalhos. Aí eu falei, vou falar com a Lúcia Teixeira, com a Silvia, para colocar a matemática junto, a bioestatística. Então nós fotografávamos a região em amplitude e depois quando a gente tinha 70 regiões, a gente por estatística, bioestatística, né, sabíamos quantos pombos mais ou menos tem aquela cidade, aquela região. Ou seja, a mesma coisa, o Ibope que todo mundo já, mas ele pesquisa 2.000 pessoas e quando a pesquisa é uma pesquisa bem feita, não é tendenciosa, eles conseguem dar um parâmetro mais ou menos correto de como está uma candidatura ou algumas candidaturas, mais ou menos isso, né? Quando não é tendenciosa, eles conseguem acertar. Vamos voltar. Então, aí eu já tinha 4 pesquisas numa só. Aí eu comecei a pesquisar as fezes secas, que são as que dão mais problemas, né? Então eu fiz vários trabalhos, no mesmo trabalho envolvendo vários alunos, vários jovens, né? Como você tem um trabalho maravilhoso com jovens, né? O direito para o jovem, o direito nas escolas, que é um trabalho que devia ser aproveitado no Brasil e no mundo inteiro, né? Alguns países já o fazem, mas nós não, na totalidade. Então, eu comecei a usar todos os mecanismos da universidade para me ajudar, né? E com isto, eu fui fazendo ano a ano, um ano eu ia para Santos, outro para São Vicente, outro para Guarujá, tal, mas depois de 5 anos eu voltava para aquela cidade que eu já tinha ido a primeira vez. E eu conseguia ver o aumento dos pombos, o que realmente tinha acontecido e tal. Então foi um trabalho muito legal, expus na Argentina, em vários lugares do país, né? E o que nós podemos fazer? Não há nada para o ser humano fazer separadamente. Não adianta eu tratar aqui da minha clínica, pode até adiantar, né? Tá com falcões, robôs falcões, que são aqueles falcões que ficam se mexendo, com falcões pintados de gesso, trocando eles de lugares, mas às vezes as regiões são ruins de você subir, telhado e tal, e você não consegue fazer esse manejo. Aí chega uma pombinha filhote, pousa em cima da cabeça do gavião, aí os pombos adultos, que já têm responsabilidade, falam, pô, se a pombinha pequena pousou ali, nós vamos ter que pousar, diferente do robô, né? O robô, ele tá lá, quando o pombo passa perto, ele se mexe. Então, só que o robô precisa de 7, 8 mil reais cada um. Então, não é que todo mundo vai ter uma casa, vai pôr um robô falcão de um lado e um robô falcão do outro. É difícil. E se todo mundo fizer isso,
os vizinhos que não têm condição de comprar essas peças vão ficar com o dobro de pombos. E a gente não pode, o que a gente não quer para a gente, não pode querer para os outros, né? Já a pessoa, se metade da cidade faz isso, a outra metade fica com o dobro do problema, né? E acho que essas soluções pode ser para uma universidade, para um armazém de frigorífico, para um hortifruti granjeiro, beleza, né? Mas se nós conseguirmos fazer na totalidade, quem não tem dinheiro para fazer isso vai ficar sobrecarregado, né? Falcões nós temos aqui em Santos, sim, no Morro do Pacheco, eu fui até pouco tempo lá, no Guilherme Álvaro, mas como você falou com muita propriedade, são poucos, né? E com isso, alimentação no gás, as cereais, as pessoas que dão comida, tudo isso contribui. No meu estudo também, e pesquisas mundiais indicam que os pombos eles crescem apenas 5%, pela alimentação que eles comem dos humanos, que as pessoas dão, né? Eles crescem, eles aumentam muito com grãos no porto, comendo insetos e também com os famosos lixos mal acondicionados ou até contentores, né? Com a pandemia, muita gente foi para a rua e as pessoas abrem os contentores, né? Guarde aí os contentores, que é uma coisa importante. As pessoas abrem os contentores e o pombo vai lá e o saco está rasgado, come feijão, come o arroz, come tudo isso. Então, o morador de rua, ele abre lá, né? Vê o resto de comida, às vezes pega, às vezes não pega, às vezes para tudo na rua. E os pombos se alimentam disso também. Depois você guarda o contentor, que vai ter uma historinha para falar de contentor. E com isso tudo, foi muito bom para mim, porque eu pude dar muitos estágios para muitos alunos, e eu também pude conhecer muitas regiões que eu não conhecia. Por exemplo, eu fui uma pessoa que entrei no Morrinhos 4, né? Ou seja, falava com o vereador da área, falava com a prefeitura, falava com o zelador, vamos dizer assim, o zelador da área e tal. Eu fui atendido em locais que os caras me receberam de fuzil. Para mostrar para mim como é que se mexe no fuzil, sabe, né? Então me receberam de fuzil, mas com um bolinho de laranja, mandando deixar meu carro aberto, você entendeu? Então, assim, para mim, eu cresci como ser humano e acho que pude dar oportunidade para os alunos de conhecerem alguns lugares, né? Alguns lugares que talvez nunca uma menina de 18, 19 anos vai entrar numa comunidade, vamos dizer assim, na quarta comunidade seguida, você passa por 3 para chegar lá, né? Então, foi um trabalho grandioso, que eu achei, gostei, continuo fazendo, e depois eu falo as conclusões do trabalho para vocês aí. Tá bom, então nós vamos fazer um rápido intervalo, e na volta, o Filete vai mostrar as conclusões desse verdadeiro périplo que ele fez, científico, como erradicar, vamos dizer assim, a praga urbana dos pombos e manter a proteção, né? Porque nós temos que obedecer às leis ambientais. Voltamos já já.
voltamos. E aí, meu querido amigo Filete, temos 10 minutinhos para terminar o programa e você explicar qual foi a conclusão desse estudo maravilhoso aí que você fez com os pombos e como é que a gente resolve isso? Vamos lá. Antes da pandemia, eu não achei, antes da pandemia, eu não consegui diagnosticar nenhum problema grave nas fezes que eu recolhia molhadas. Evidentemente, né, se caísse as fezes no cabelo de uma mulher e ela lavasse, não ia acontecer nenhum problema. Lógico, se cair, se puser a mão no olho, pode dar uma conjuntivite simples. Se de repente, vamos supor, comer alguma coisa com umas fezes, como de qualquer animal, pode ter algum tipo de problema, mas nada grave, nada grave. Nas fezes secas, nós achamos vários fungos muito perigosos, né? Até porque dão doenças respiratórias e tem morrido gente dessa doença, né? Que são fungos que eles causam uma pneumonia. E você vai achar que essa pneumonia é por bactéria. E o seu médico também. Ele vai bater um raio-x de pulmão, vai fazer alguma tomografia e vai achar que você está com uma pneumonia bacteriana. Pode até confundir com uma Covid, mas vai fazer um teste e você não está com Covid e tal. Vai achar que você tem uma pneumonia bacteriana. E vai dar antibiótico, e não vai resolver. E vai dar um antibiótico de mais alta geração, e não vai resolver. Aí ele vai fazer uma cultura em antibiograma. Você vai escarrar para fazer uma cultura. Só que nisso você já perdeu 10 dias. Aí o que aconteceu? Quando você faz esse escarro e dá fungo, você tem que trocar todo o remédio para antifúngico. E aí, depende da pessoa, se é uma pessoa de idade, uma criança, uma pessoa com enormidade, não dá tempo, né? Porque o 99,9 vai ser bacteriano viral, porque não é muito comum essas pneumonias fúngicas. Tivemos um cara aqui, uma pessoa conhecida aqui na cidade de Santos, né? Que ele limpou um terraço em Peruíbe, um sótão em Peruíbe, respirou e morreu. Tivemos um garoto que salvou, mas ele tinha uma casa, ele tinha um apartamento e o ar-condicionado dele ficava dividido com uma casa abandonada com piscina. E tinha muitos pombos que defecavam no seu ar-condicionado. Então tem que tomar cuidado com essa frequência no ar-condicionado, quem está lá em cima do ar-condicionado, se tem pombo, se não tem pombo, por terra, para evitar que eles defequem, as fezes fiquem secas e com isso causem graves problemas respiratórios, né? Depois da pandemia, Rosilma, eu continuei tendo o mesmo resultado nas fezes secas. Mesmo resultado, fungos perigosíssimos, tal. Você, se for limpar um sótão, uma garagem, não limpe. Contrata pessoal especializado, que vai com máscara, com luva, tal, porque ele já tem prática, e você não, e você pode pegar uma doença muito grave, né? Bom, vamos lá. Mas as fezes molhadas, que eu não achava muitas coisas graves, eu comecei essa giardia, comecei a já bactérias comuns na nossa flora intestinal, bactérias comuns no intestino de um cachorro, que são a giardia, que são... Lembra quando sua mãe falava, Rosilma, não come verdura mal lavada em bandejão, porque pode ter um bichinho, é o protozoário chamado giardia, beleza? Tá, um deles. E o que aconteceu? E eu comecei a ficar meio nervoso, assim, nervoso não, preocupado, porque eu tinha que externar, esse trabalho é público, eu tinha que externar para a população que o pombo, eu como médico veterinário, que as fezes molhadas do pombo não causavam grandes problemas, só as fezes secas, que o pombo é protegido de Ibama. Eu ia ter que começar a falar mal, falar que as fezes molhadas também causam problema. E aí eu liguei para outros pesquisadores do mundo todo, quando um argentino falou para mim, o problema é que na pandemia as pessoas viveram muito próximas, e quando o morador de rua, ele abre o saco para ver se tem um pedaço de bolo, alguma coisa para ele se alimentar, ele também abre o saco do papel higiênico. Opa! E aí o pombo, quando vai comer um milhozinho lá, pisa no papel higiênico. Então, pela pandemia, os pombos ficaram mais íntimos do ser humano e começaram a transmitir algumas patologias, talvez não tão graves, para a pessoa sadia, né? A pessoa pega giardia e depois trata, mas começaram a transmitir algumas zoonoses, como giardia, com isso. E aí eu cheguei à conclusão que pela pandemia, na questão dos contentores, lixo e tal, o pombo também teve uma diminuição de alimentação, né? As pessoas estavam com medo, não saíram na rua, diminuiu alguma coisa de exportação, importação, e como teve esse problema, o pombo passou a se alimentar de coisas mais próximas dos humanos, né? E com isso,
tivemos os problemas das doenças. Como que resolve o problema dos pombos? Que eu não considero praga urbana, né? Eu acho que a praga foi o ser humano que acabou o falcão, o gavião e deixou eles e tal. Como resolve? Se você não pode fazer mal para nenhum animal, se você não pode usar nenhum método que cause qualquer problema para algum animal, se o IBAMA está em cima e se eles se multiplicam muito, com muita facilidade, né? Principalmente na nossa cidade, e como outras aí do Brasil, que ainda tem uma arquitetura do barroco, né? Com muitas entradas, tal. Por exemplo, se você for no Centro Histórico de Santos, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Curitiba, são lindíssimos, né? O mercado municipal, são verdadeiras obras de arte. Porém, existem muitas frestas para aquele estilo barroco, né? Não são linhas retas, são linhas curvas, com muitos espaços e tal. E o pombo adora isso para fazer ninho, né? Então, como você combate? Um programa metropolitano aqui na Baixada Santista, cada cidade postal, um programa que você aplique anticoncepcionais na comida. Ou seja, 10 dias, 3 vezes por ano, vamos dizer, 10 dias em fevereiro, 10 dias em julho e 10 dias em novembro, que você aplica o anticoncepcional na comida e você em 8 anos tem uma redução de 100% você tem uma redução de 100%. Vamos supor, se você tem 200 mil pombos na Baixada em Santos, você vai ter 100 mil em 8 anos esse trabalho. Existem problemas, né, porque não são só os pombos que comem, algumas outras aves comem, como o pardal, tal, que não está em extinção, então poderemos ter diminuição de outras aves também, e depois você solta e deixa as outras aves tal. Mas bem pequena tal. Também é um trabalho que você tem que conversar com o IBAMA, com a CETESB, meio ambiente tal. Mas existem algumas cidades no mundo, né, que o fazem com sucesso. Não existe outra forma de você diminuir pombos se você não tiver pombal e tirar os ovos e substituir por ovo de plástico, ou se você não fizer um trabalho com anticoncepcional. Não existe outra solução. Filete, muito obrigada. Amei o programa hoje. Tenho certeza que seus fãs aí nos estados que assistiram o outro programa vão pedir a sua volta novamente. Agradeço muito esse compartilhamento de conhecimento e de saber, e eu acho que é esse o nosso papel, né, Filete? É trazer para a população tudo que a gente conseguiu aprender e também aprender com quem sabe mais que a gente. E logo, logo vou te trazer de volta, pode já escolher um outro tema para a gente trazer para os jovens pensadores. Muito obrigado. A Rosilma, que vai ser em breve minha companheira na Academia Santista de Letras, se Deus quiser, e também ela que é uma professora vocacionada para as coisas e trabalha muito com o jovem, né? Se o brasileiro investisse mais no jovem, como a Rosilma faz, nós íamos ter um país muito melhor, um país com muita menos violência, com muito mais oportunidades. Então, eu queria parabenizar seu trabalho também. Para quem não conhece seu trabalho, só conhece a Rosilma, pesquisa o trabalho da Rosilma com os jovens, e pode até fazer na sua cidade, na sua região. Ela vai dar todo o apoio, porque é um trabalho muito bonito e um trabalho de longo prazo. Tem gente que só enxerga um ano para frente, e tem gente como a Rosilma que enxerga 30. Obrigada, e espero, meus amigos, que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser. Divulgue o nosso canal, divulgue pelos amigos, porque só o conhecimento liberta. E nós temos o dever de, quando temos conhecimento, compartilhar, e quando precisamos aprender, ouvir quem sabe mais do que nós. É esse o recado do programa Jovens Pensadores para você. Até sábado que vem, se Deus quiser.